Quantas bênçãos você já deixou de colher, porque escolheu fechar os olhos para a dor do outro? Há escolhas que não machucam só quem está sofrendo. Machucam o coração de Deus. E há sementes que demoram, mas quando brotam, revelam tudo o que foi plantado. Essa é a história de alguém que tinha tudo, mas perdeu o essencial e só entendeu o valor da misericórdia quando a vida o colocou do outro lado da mesa. Uma história real que pode tocar o seu coração e, talvez, despertar algo que o tempo adormeceu. Ouça com atenção, porque pode ser que você esteja vivendo uma parte dessa história. Meu nome é Elias. Sou um homem simples, trabalhador e de muita fé. Durante anos, trabalhei como zelador em uma empresa grande da cidade. Era o tipo de serviço que quase ninguém vê, mas que todo mundo precisa. Eu limpava, consertava, cuidava de tudo. Mesmo ganhando pouco, fazia com carinho. Dono da empresa era o Dr. Augusto, um homem respeitado, bem de vida, sempre elegante, cercado de bajuladores. Ele andava de carro importado, usava relógio caro e falava como se fosse maior do que todo mundo. Nunca vi ele sorrir de verdade, e quando alguém precisava de ajuda, ele desviava o olhar, mas eu nunca reclamei. Mesmo com o salário atrasando, mesmo com a geladeira vazia, eu seguia orando, pedindo a Deus força e pão. Minha esposa me esperava toda noite com os olhos cansados, e meus 2 filhos. Bom, eles aprendiam cedo o que era fome, mas a minha fé, essa nunca faltou. Eu acreditava que no tempo de Deus tudo ia mudar, que aquele esforço não era em vão, e que se o mundo era injusto, Deus não era. Um dia, depois de orar muito, decidi fazer algo difícil para mim. Fui pedir ajuda, não por fraqueza, mas porque meus filhos estavam chorando de fome. Eu precisava tentar. Só que naquele momento, eu ainda não sabia que meu pedido ia ser tratado como um incômodo e que o coração do homem pode ser mais frio do que o chão que a gente pisa. Se você já viveu um tempo de espera e fé, se inscreva no canal. Aqui, a gente caminha junto e ora com você. Eu me lembro como se fosse ontem. Minha barriga roncava, e não era só a minha. Meus 2 filhos pequenos choravam de fome em casa. Minha esposa, envergonhada, tentou fazer um caldo só com água e sal, mas até o gás já tinha acabado. Era o fim do mês, e o salário mal dava para pagar o aluguel. Então, respirei fundo e venci meu orgulho. Fui bater na porta do Dr. Augusto. Cheguei com o chapéu na mão, o coração apertado, mas com esperança no olhar. Doutor, me desculpe incomodar, mas minha família está sem nada. Se o senhor puder me adiantar R$100... Ele nem deixou eu terminar. Levantou os olhos do papel e, com uma frieza que até hoje me arrepia, disse: aqui não é obra de caridade. Quer ajuda? Ore. Vai que Deus joga comida do céu. E ainda deu uma risada, daquelas que machucam a alma. Eu saí dali calado, mas dentro de mim, algo quebrou. Não era só o estômago vazio, era a dor de ser invisível, de trabalhar tanto, e ainda assim, ser tratado como um fardo. Naquele dia, eu não reclamei com ninguém, não gritei com Deus, mas chorei. Chorei no caminho de volta. Chorei no quarto, de joelhos, enquanto meus filhos dormiam com fome. Só consegui dizer: Senhor, o Senhor viu, eu sei que viu, e fiquei em silêncio. Naquele silêncio, eu plantei uma semente, e acredite, o céu nunca esquece quem planta com lágrimas. Depois daquela porta se fechar, eu não falei nada, apenas baixei a cabeça e voltei a andar. O coração pesava, como se eu tivesse levado um soco, não pela recusa, mas pelo desprezo, pelo riso, pelo jeito que ele me tratou, como se eu fosse ninguém. Naquela noite cheguei em casa de mãos vazias. Minha esposa me olhou. Ela entendeu tudo, sem eu precisar dizer uma palavra. Abaixou os olhos e foi tentar acalmar as crianças com uma canção. Eu fui pro quarto, fechei a porta e ali desabei. Chorei baixinho, não queria que eles ouvissem, mas Deus ouviu.
Pai, eu sussurrei. Eu fiz a minha parte. Agora só o Senhor pode. Foi a oração mais curta e talvez a mais sincera da minha vida. Naquela semana, a gente sobreviveu com doações da igreja. Uma irmã soube da nossa situação e levou uma cesta básica. Não contei a ninguém o que aconteceu naquela empresa. Não guardei ódio, mas também não esqueci. O tempo passou e eu segui firme. Trabalhei enquanto pude. Ensinei meus filhos a caminhar com dignidade e a nunca negar ajuda a quem clama com fome. Foram anos difíceis, mas a fé, ela foi me moldando no silêncio. Porque às vezes, Deus não responde na hora, mas Ele está ouvindo. Cada lágrima, cada oração, cada injustiça. E no tempo dele, tudo volta, tudo floresce. Inclusive, o que parecia esquecido. Se você está ouvindo isso agora, talvez conheça a dor de pedir ajuda e receber desprezo. Talvez, como eu, você já tenha sentido aquela humilhação silenciosa, de ser tratado como invisível, de ser visto como peso, quando só precisava de um gesto de compaixão. Mas escuta o que eu vou te dizer. Deus viu. Ele viu cada lágrima que caiu escondida. Ele escutou o teu clamor naquele dia em que ninguém te estendeu a mão. Ele conheceu a tua fome, tua dor e a força que você usou para continuar. E agora, eu oro com você. Senhor Deus, Pai de misericórdia, tu que vês o que os olhos humanos ignoram, que escutas até o grito que não sai da boca, visita agora o coração dessa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja passando por humilhações. Talvez tenha sido rejeitada por alguém que podia ajudar. Talvez esteja se sentindo esquecida, pequena, injustiçada. Mas hoje, Senhor, assim como o Senhor esteve comigo, esteja com ela também. Fortalece, Pai, sustenta com tua mão poderosa. Não deixa essa dor endurecer o coração, porque o Senhor é justo, e no tempo certo, o Senhor exalta o humilhado e vira a página, como está escrito, o Senhor levanta do pó o necessitado, e do monturo ergue o pobre. Salmo 113, 7. Se hoje está difícil, lembra, não é o fim, é só o capítulo da prova, o da colheita. Ainda vai chegar. E quando ela vier, você vai entender. Deus não esquece dos que confiam nele. Amém. Os anos passaram, meus filhos cresceram, e, com a graça de Deus, nenhum deles se desviou do caminho. Ensinei o que pude, com pouca letra, mas muita fé. Eles estudaram com esforço. E um deles, o mais velho, Samuel, se formou em administração, arrumou emprego, subiu de cargo e, em pouco tempo, abriu sua própria empresa. Eu chorava de alegria em silêncio, porque eu lembrava das noites sem comida, das orações em voz baixa, dos dias em que quase desisti. Mas Deus não esquece de quem planta com fé. Certo dia, Samuel me ligou. Pai, a gente vai fechar um contrato com um cliente novo. É uma grande rede de lojas. O dono parece que está enfrentando dificuldades. Precisa de apoio para não quebrar. Qual o nome? Perguntei, e ele respondeu. Augusto, Dr. Augusto. Meu coração congelou. Era ele, o mesmo que me negou ajuda, que riu da minha fome. Agora precisava de socorro. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Meu filho percebeu. Pai, você conhece ele? Eu respirei fundo e respondi. Conheço, e é por isso que você vai ajudar. Samuel ficou surpreso, mas entendeu. Ele foi, ofereceu suporte, fez o que precisava ser feito, sem orgulho, sem vingança. E naquele mesmo mês, Dr. Augusto pediu para conhecer o pai daquele rapaz. Quando me viu, ele travou. Ficou pálido. Os olhos encheram de lágrimas. Elias, me perdoa. Eu fui um tolo, um cego. Eu não disse nada por um tempo. Só sorri. Depois olhei nos olhos dele e falei com calma. Agora o Senhor sabe que Deus não dorme. Porque a justiça de Deus, ela não vem com raiva. Ela vem com propósito. Não para humilhar, mas para ensinar. Naquele dia, eu entendi que o perdão é uma força que liberta. Liberta quem dá e transforma quem recebe. O Dr. Augusto
Aquele homem duro mudou depois daquele encontro. Passou a tratar os funcionários com respeito. Começou a ajudar obras sociais e confessou que aquele momento com meu filho foi a maior lição da vida dele. E eu só agradeci, porque vi com meus próprios olhos que Deus é justo, que o tempo dele é perfeito e que o bem que plantamos, mesmo em terra seca, um dia floresce. Se você está ouvindo isso agora e sente que foi injustiçado, que alguém te feriu, te ignorou ou zombou da tua dor, escuta essa verdade. Não revida. Não se amargure. Não desista. Plante amor, plante fé, plante o bem, porque no tempo certo, Deus mesmo vai te honrar. E talvez o mundo veja apenas a vitória, mas você vai saber de onde ela veio. Como está escrito: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e deixe um comentário dizendo: Deus não se esquece de mim, porque Ele não esquece mesmo. E hoje, essa história é a prova disso. Amém.